Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia e tá muito calor, então aos estilistas de plantão aí que gostam de reclamar nos comentários que eu estou usando regata, não sei, os caras reparam demais em mim, fica falando do meu braço é fino, minha barba não sei o quê. A esses caras aí, os estilistas, quem tá procurando homem aqui, eu queria dizer que tá muito calor, eu preciso usar regata mesmo e azar é seu se você não gosta e eu já tô suando e nem começou o vídeo. Mas enfim, bora lá pras notícias, começando com Rafael dos Anjos e Santiago Ponzinibbio, os dois que já se provocaram algumas vezes, voltaram a se provocar, né? Então tem uma série aqui de tweets, né? Os dois aí foram pro Twitter, ficaram um provocando o outro, etc. Então eles estão aí querendo promover, né, uma luta entre eles e eu vou ler aqui para vocês. Então começou aí com o tweet do Rafael dos Anjos falando: tô de volta aos treinos, cachaceiro, fala tu. Isso aí respondendo um tweet do Santiago Ponzinibbio que estava escrito: qual desculpa agora? Fala onde e quando. Aí o Santiago Ponzinibbio meio que mistura, pelo menos é o que me parece, o português com o espanhol, enfim, mas dá para entender. E aí o Rafael dos Anjos, o Santiago Ponzinibbio, na verdade, respondeu, né, esse primeiro tweet do Rafael e colocou: não vai correr, aceitando outra luta, né? Enfim, vocês estão vendo aí como tá escrito, eu tô tentando, né, entender. Eita, é você que escolhe, estou pronto para você, não seja pussy, né? Seria uma ofensa, né? E aí o Rafael dos Anjos respondeu: pare de beber, vacilão. Vai tomar um atraso para largar de ser linguarudo. E aí continua o Santiago Ponzinibbio: ganho de você bêbado. Melhor você não aceitar outra luta como desculpa. E aí teve um tweet do Santiago Ponzinibbio falando: gosto da ideia, sem problemas de ir ao Brasil. E aí o Rafael foi e respondeu: pode ser até no UFC Fortaleza daqui 3 semanas ou onde a senhora achar melhor. E aí o Ponzinibbio foi e falou: dá-lhe Fortaleza. Maio tem no Brasil, março tem em Vegas, abril tem em Miami. Você escolhe diva, eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Você escolhe diva, o mês e dia. E aí terminou, pelo menos por enquanto, né, enquanto eu li essa notícia, essa discussão. Então o Rafael dos Anjos, né, que era da categoria peso leve, era campeão, depois acabou subindo, vem de 2 derrotas, né, acabou perdendo para o Colby Covington, depois acabou perdendo para o Kamaru Usman, né, Colby Covington que virou campeão interino e Kamaru Usman que vai disputar o cinturão com o campeão Tyron Woodley. Então, na última derrota do Rafael dos Anjos, eu falei aqui que eu acho que ele deveria voltar para o peso leve, apesar de ser difícil perder o peso, eu sei que é, mas eu acho que no peso leve ele tem mais chances de realmente ficar lá em cima e conquistar um cinturão, etc. Que no meio médio realmente está complicado, e ele está aí discutindo com o Santiago Ponzinibbio, que é um cara que está muito bem, né? Um cara que é muito bom na trocação, é muito agressivo, vem com boas vitórias aí, vem realmente numa sequência muito boa e que está buscando a todo custo aí o cinturão. Então é uma luta complicada para os dois lados. O Rafael dos Anjos é um excelente atleta, já elogiei ele aqui 1000 vezes, né? Só que realmente, na minha opinião, o Rafael vem pecando em algumas coisas aí nas últimas lutas, acabou pegando caras bons de wrestling, que realmente também é uma coisa que acaba dificultando para ele. Então pode ser que com o Ponzinibbio seja um pouco mais tranquilo, entre aspas, porque o Ponzinibbio não é um Kamaru Usman e o Ponzinibbio não é o Colby Covington, então são estilos completamente diferentes. Então o Rafael pode tentar usar ali a trocação dele, que é muito afiada, pode tentar até usar o jiu-jitsu, quem sabe, para tentar grudar no Ponzinibbio, mas realmente é muito complicado, porque o Rafael não é um cara grande para essa categoria, né? Então tá pegando caras que realmente são muito fortes e a gente vê a exemplo do Kamaru Usman, que é uma máquina, como dificulta o jogo pro Rafael dos Anjos, né? Então, assim, eu acho interessante essas discussões aí no Twitter e tal, porque isso faz parte da promoção da luta. Então os lutadores, muitos deles que às vezes nem falavam tanto, percebem que é importante fazer esse tipo de coisa para promover, para trazer público. Isso resulta, claro, em uma base de fãs para você, isso resulta às vezes até num salário maior, porque as pessoas acabam querendo te assistir, etc. Então faz parte do jogo, faz parte do show. Depois o importante é quando acaba a luta os caras se respeitarem, né? Se continuar depois, aí eu já acho que não faz parte do negócio, né? Enquanto tá para promover a luta, eu acho que faz parte, mas claro, guardadas as devidas proporções, já que tem gente que não tem noção nenhuma e passa completamente dos limites, né? E vamos agora para a segunda notícia, que é sobre Conor McGregor, Max Holloway e o Firas Zahabi. Firas Zahabi é o head coach da Montreal Tristar Gym. Eu acho que é assim que pronuncia, se não for normal, porque geralmente eu pronuncio algumas coisas erradas mesmo. E o Firas Zahabi foi no YouTube,
se eu não me engano, ele fez um comentário aí respondendo uma pergunta sobre um confronto hoje entre McGregor e Max Holloway, né? Max Holloway, o atual campeão peso-pena, eles já se enfrentaram, né? O Conor McGregor venceu, só que já faz um tempinho aquela luta, e aí perguntaram para ele, e ele disse que nos dias de hoje o Max Holloway, ele acredita que seria o favorito, colocou até entre 60% a 40% a chance do Max Holloway vencer, e disse até no final que poderia considerar até 70%, né? 7 vitórias aí, caso tivesse 10 lutas, ele citou essa probabilidade, então seriam 70-30. E ele colocou até alguns pontos na análise dele. Colocou que o Max Holloway, do terceiro round para frente, ali provavelmente conseguiria vencer, que o Max Holloway faria o que Nate Diaz fez contra o McGregor na primeira luta, só que a diferença, segundo ele, é que o Max Holloway tem ainda mais qualidade hoje, né, do que o próprio Nate Diaz, então, que ele também tem um queixo duro como o Nate Diaz, também é muito bom na trocação, tem um ritmo muito frenético, consegue se defender melhor, é mais versátil do que o Nate Diaz, enfim, colocou, além de igualar ao Nate Diaz, que é um ótimo lutador, colocou ali os detalhes a mais ainda que o Max Holloway tem nos dias de hoje, né, para enfrentar o Conor McGregor. E o McGregor, claro, viu tudo isso e foi lá no Twitter responder, né? Então ele falou pro Firas Zahabi parar de falar dele, perguntou se ele tem idade, por que ele não tá lá sozinho, né? Por que ele não entra lá e luta e etc, que ele tem medo. Falou que ele aluga dormitórios e acerta um relógio para ganhar vida e tal, enfim. Falou algumas coisas ali que não entendi muito bem qual que é o sentido, né? Mas enfim, a forma, às vezes, como os caras falam, fica meio difícil de entender. Mas o McGregor acabou respondendo esse tipo de coisa, né? Dizendo por que o cara não para de falar e então não entra lá, né? Se ele tem medo e por que não para de falar dele, etc. Então, o McGregor demonstrou, claro, que não gostou muito que o Firas Zahabi colocasse aí o Max Holloway como favorito. Mas aí a pergunta que fica é qual a opinião de vocês, né? Se vocês acham que o Max Holloway seria favorito nos dias de hoje contra o McGregor, já que o McGregor já venceu o Max Holloway no passado, como eu já disse, ou não, né? Eu, particularmente, respondo que depende da categoria, claro, se eles lutarem no peso pena ou lutarem ali no peso leve, mas eu, sinceramente, acho que eu boto um pouco mais de fé no Max Holloway hoje. Eu acho que eu colocaria ele também como favorito contra o McGregor, haja visto as últimas performances do Max Holloway, principalmente a performance contra o Brian Ortega. Aquela performance foi sensacional, para mim, uma das melhores, se não a melhor luta do Max Holloway. E o Max Holloway é um cara que realmente aguenta a trocação e ele tem ritmo para lutar 5 rounds e parece que quanto mais tempo de luta passa, mais gás ele tem, sei lá, ele não cansa, ele continua batendo o tempo inteiro, então é um jogo de muita pressão e muita trocação franca, que é justamente o que o McGregor, em teoria, a longo prazo ali na luta, né, mais pros minutos finais, né, em lutas de 5 rounds, tem dificuldade de aguentar, então seria o McGregor tentando economizar gás, como foi contra o Nate Diaz na segunda luta, contra o Max Holloway, que no terceiro, quarto e quinto round vai estar ainda dando 200 golpes por round, então realmente é bem complicado pro McGregor vencer o Max Holloway nos dias de hoje, na minha opinião, e eu também acho que o Max Holloway não tomaria tantas quedas quanto tomou do McGregor naquela primeira luta, então eu acho que realmente o Max Holloway amadureceu mais nesse ponto, então eu acho que o McGregor, claro, teria chance de vencer, mas vencer ali mais com a mão realmente potente e precisa para tentar derrubar e nocautear o Max Holloway, né? Na decisão eu acho muito difícil, eu acho a possibilidade quase zero do McGregor vencer o Max Holloway. Eu acho que o Max Holloway tem um condicionamento físico e um volume de golpes muito bom, né? E ele realmente também tem uma mão que machuca. A gente viu a cara do Brian Ortega o que aconteceu. Então eu não sei se o McGregor aguentaria, mas eu confesso para vocês que, independente aqui do meu palpite, da minha opinião, é uma luta que eu queria e muito assistir, né? Max Holloway e McGregor hoje, uma revanche seria excelente. Pena que eu acho difícil de acontecer, afinal de contas o McGregor é um cara muito disputado, né? Enfim, e vamos para a última notícia, uma notícia rápida, na verdade não é uma notícia específica, mas é um texto falando sobre aí a volta do Cain Velasquez, né? Um cara que é muito bom, para muitos é o melhor peso pesado da história do UFC, é um cara que está voltando, então ele vai pegar o Francis Ngannou, e fizeram aí uma breve análise, conversaram um pouco com o Cain Velasquez, não tem nada muito claro sobre o que vai acontecer com o Cormier e Cain Velasquez são amigos, muito amigos, então o Cormier desceu de categoria, até foi pro meio pesado justamente para não ter que lutar com o Cain Velasquez, que na época estava lá no peso pesado, então a gente ainda não sabe, né, nem o Cain Velasquez, nem o Cormier, ninguém falou, ninguém deu detalhes sobre isso, o que vai acontecer, se o Velasquez voltar e vencer o Ngannou, provavelmente ele chega lá na disputa por cinturão, só que aí tá com o Cormier, o que o Cormier vai fazer? Será que ele vai aposentar? Será que ele vai dar revanche pro Miocic antes? Será que o Cormier aposenta e o Miocic enfrenta o Velasquez, caso o Velasquez vença, né, o Ngannou, tem esse
pequeno detalhe, né, essa pequena pedra no meio do caminho. Então, até sobre a luta, claro, o Caim Velasquez e o treinador dele acabaram falando aí sobre o Ngannou. Então o Ngannou é um cara muito bom, não dá para entrar de salto alto, o Ngannou pode nocautear qualquer um da categoria, eles têm ciência disso, só que ele realmente falou que o Velasquez, esse tempo todo parado, ajudou, então tá treinando bem, tá muito esperto com o overtraining, né? Então treinar demais e acabar se desgastando em chegar para a luta cansado. Então vamos ver aí como que vai ser o retorno do Velasquez. A falta de ritmo é realmente muito complicado e principalmente pegar um cara tão forte e rápido quanto o Ngannou. Mas tem um detalhe aí, né? O Caim Velasquez deve ter assistido a luta do Miocic com o Ngannou e viu que aplicar as quedas é o caminho. Então o Velasquez, que é um cara que põe pressão, anda para frente e aplica quedas, ele tem muitos ingredientes, muitas armas que complicam o jogo do Ngannou. Então ele só precisa sobreviver, ele só precisa esconder o queixo ali, tentar ficar vivo e grudar ali no Ngannou, que realmente o Ngannou não tem condições, na minha opinião, de defender as quedas do Velasquez e muito menos de aguentar 5 rounds de pressão. Então vamos ver como que o Velasquez volta. Se ele vencer, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Cormier não quer muito descer de volta para o meio pesado, também quer se aposentar, então assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Se ele faz a revanche com o Miocic, vamos ficar esperto aí nas notícias, mas eu fico muito feliz que o Velasquez volte, espero que ele se mantenha saudável e lute, porque para mim, ele é um dos melhores disparado aí de hoje e um dos melhores até da história. É um cara que realmente é muito agressivo, é um cara muito legal de assistir, ver como ele domina os adversários, né? O que ele faz é realmente impressionante. Mas enfim, essas foram as 3 notícias. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre a notícia do Rafael dos Anjos, sobre essa notícia aí de McGregor ou Max Holloway e também da volta de Caim Velasquez, essa máquina de bater que eu espero que ainda esteja nessa qualidade, né? Pra gente ter boas lutas aí pra assistir, beleza? Então não esquece de comentar, não esquece de deixar o like, não esquece também de se inscrever e ativar o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!